Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Igreja do Calvário. Eu sou Alex Cordeiro, sou o seu anfitrião e estamos aqui mais uma vez para bater um papo, para conversar, para dialogar e que essas histórias e aquilo que a gente compartilha aqui que possa estar edificando a sua vida, ok? Hoje está aqui comigo o Estevão Santana, né? Falei certo? Graças e paz, é isso mesmo. Estevão é o outro, né? Estevão Santana está aqui com a gente. E Estevão é membro da igreja, tem uma história, né, de vinda também para o Rio e agora participando com a gente. Uma história com a galera da Igreja do Calvário. E a gente vai bater um papo aqui e vamos conversar um pouquinho. Estevão, quem é você? Bom, meu nome é Estevão Santana, é isso mesmo. Eu vim de Petrópolis para Campo Grande, Rio de Janeiro. Cresci em Petrópolis, minha vida inteira lá. Meu lar, vim de lar evangélico. Sou filho do Vanderlei e da Kátia. Tenho um irmão mais velho, Eliel, que é um grande amigo meu. Eu quero deixar um abraço aqui para eles. E hoje estou aqui vivendo na missão, no campo, e tem sido muito prazeroso para mim. Tem sido uma experiência muito bacana e vai ser legal a gente bater um papo sobre isso. Beleza. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre a desconstrução, a esperança da desconstrução, né, na verdade. Nós vamos falar sobre a esperança da desconstrução. Nós, quando nos aproximamos do Evangelho e começamos a caminhar com Jesus, existe um processo de transformação, Estevão, na vida da gente. Existe um processo de mudanças, mas também no meio disso tudo existe um processo de desconstrução enquanto vamos caminhando com Jesus. E muitas vezes, quando nos despertamos para o Evangelho, a nossa vida entra nesse processo de desconstrução. A gente sempre fala sobre o Cristo que está construindo coisas, que está fazendo coisas, o Evangelho que faz nova todas as coisas, mas nos esquecemos às vezes de que o Evangelho e Cristo desconstrói também coisas em nossas vidas, né? Como que é a tua história, né? Começando por aí, você nasceu num lar cristão, como que foi essa experiência com a igreja, se tornou jovem na igreja, tocava, cantava, e aí, mas vivia como filho de Eli ou não? Vivia... Como que era essa questão do crescer na igreja, caminhar com a galera que nasceu na igreja, começar a fazer coisas para a igreja? Como que foi essa fase, né? A juventude, empolgação, viajar, andar. Eu acho que todo mundo começa nessa linha, né, de subida, de construção de coisas. Conta aí um pouquinho disso aí pra gente. Legal. É importante a gente pensar e sempre lembrar que a desconstrução ela é um pouco mal compreendida. A desconstrução no Evangelho. Quando a gente pensa sobre desconstrução, a gente pensa em algo que pode trazer algum tipo de sofrimento. E a gente vive numa cultura cristã que o sofrimento não é bem aceito, né? O sofrimento, a gente não pode sofrer. A gente não pode sofrer, afinal, Cristo é amor, Jesus é amor. O Evangelho é alegria. Então, sofrer, ter uma desconstrução dolorida, é algo que não é bem aceito. Mas a verdade é que o Evangelho ele faz isso, né? Eu costumo dizer que a primeira coisa que o Evangelho faz com a gente, quando a gente tem um contato com Cristo, é nos mostrar quem nós somos de verdade. E descobrir quem nós somos de verdade, à luz da Bíblia, não é algo fácil. A gente tem um coração cheio de muitos conceitos. E comigo não foi diferente. Eu comecei cedo a trabalhar na igreja, né? Eu comecei a cantar com meus 6 anos de idade, comecei a me envolver com música, comecei a me envolver... Ah, você canta, né? Sim, legal. A gente faz um barulho aí de vez em quando. De vez em quando a gente faz um barulho aí. Mas, e eu comecei cedo na igreja com isso, e a música começou a me levar a alguns lugares e a me envolver mais com a igreja. O meu pai também canta, isso me incentivou também.
E eu me lembro de ver a minha mãe também no louvor. Tem muito tempo, ela diz que nem canta mais. Mas eu lembro de ver minha mãe cantando, meu pai cantando, e a música foi algo muito natural. E foi o ponto de entrada no processo de trabalho na igreja, né? De servir a igreja. E aí eu comecei a me envolver com isso e comecei a viajar para alguns lugares, comecei a cantar em alguns lugares. E foi muito legal, é uma experiência muito bacana, porém foi uma experiência que acabou escondendo o evangelho, turvando o evangelho. Eu comecei a viver por isso e não por Cristo, não pela obra do reino, e sim para mim mesmo. Poxa, é legal cantar, é legal você participar de eventos grandes, é legal as pessoas olharem para você e verem um talento, um potencial. Então, eu vivi por isso por muito tempo, mas parece que isso acabou, em um certo sentido, virando uma pedra de tropeço para mim, para entender o evangelho. E eu precisava, óbvio, ser desconstruído. Eu precisava começar a olhar para a cruz, né? E alguma coisa iria acontecer, porque já estava nos planos de Deus, para que eu conseguisse enxergar Jesus na minha vida, nessa caminhada, e entender de que maneira os talentos que Deus me deu poderiam ser usados no reino e para glorificar o nome dele, e não para viver uma vida muito legal, muito divertida, né? A gente vai caminhando, né? Eu não nasci num lar cristão, mas quando eu me converti, eu fui aprendendo a ser crente e aprender a fazer as coisas e até estar no ministério olhando e observando outras pessoas. Sim. Cara, nunca sentaram comigo para me ensinar a base bíblica do que é um diácono. Nunca sentaram comigo para me ensinar assim, esse daqui é o padrão bíblico de como ser um evangelista. Enquanto eu estava na rua, levando o mendigo para a igreja, fazendo as coisas na madrugada e tal, eu ia, cara. Eu via os outros fazendo, eu sabia que aquilo era importante. Eu sabia que eu, como cristão, deveria pregar o evangelho e fui, né? Como no presbítero também é a mesma coisa. Quando pastor, supostamente todo mundo entendia que eu já sabia também ser pastor. E então a caminhada na vida cristã, né? Acho que vamos botar a caminhada na igreja, vai dando pra gente essas percepções. A gente aprende observando e vendo, e aí você começa a Sim, cantar e ministrar louvor primeiro porque tu viu alguém fazendo. sim. Não sentou primeiro para fazer uma análise profunda sobre aquilo e entender como que eu devo fazer isso de forma bíblica. E na hora que eu comecei a estudar sobre o ministério pastoral, qual era a coisa mais importante que um pastor deveria fazer, um líder, um presbítero, quando eu comecei a ver isso, eu entrei em crise. Por quê? Olhando para o evangelho, olhando para as escrituras sagradas, olhando para tudo isso, eu tive que colocar tradição, costume, coisas que eu já tinha aprendido vendo os outros, e tudo que eu sabia e entendia, o evangelho foi desconstruindo tudo isso, né? Então essa desconstrução do evangelho na vida da gente acontece pelo fato da gente sentar para analisar e ver, colocar nossa vida na mesa, né? Colocar nosso ministério na mesa. E aí depois de analisar tudo a gente fala, cara, não sobrou nada. Colocando evangelho não sobra nada, e colocando tudo isso de volta não tem evangelho. O que eu vou fazer com isso? Aí é um processo, né? Sim. Quando você se deparou com essa realidade assim, o que aconteceu na tua vida de, sei lá, de crise, ganhou na loteria, o que foi que fez você repensar a tua vida como um nascido do berço evangélico? Olha, na verdade foi um processo bem doloroso. Eu lembro que eu era supervisor de adolescente na época e trabalhava muito na igreja. E aí eu resolvi fazer um encontrão, um retiro com os adolescentes, e eu estava muito empolgado para isso. Eu me lembro dos momentos em que eu realmente queria buscar a Deus e querer subir monte e querer virar a noite orando e vigília, aquela animação mesmo de querer trabalhar, de querer fazer. E eu me lembro que eu queria muito fazer esse encontrão. E fizemos o encontrão, procuramos o lugar,
reunimos as pessoas, divulgamos e uma galera se inscreveu, a gente estava feliz, estava animado, iam ser 4 dias de encontrão. E eu me lembro que no segundo dia tinha um rio onde a galera podia nadar lá, tinha piscina e tinha um rio que passava pelo sítio e o pessoal costumava nadar lá quando ia para lá, né, nos eventos lá. E um dos nossos conselheiros morreu afogado. E foi muito complicado para mim lidar. Eu sempre me achei uma pessoa muito calma, né, nesses momentos de tragédia, de coisas que acontecem no dia a dia, mas nesse dia foi muito complicado para mim. Eu tinha 18 anos e me sentia responsável por tudo que estava acontecendo ali. E quando veio essa notícia, eu lembro de descer e chegar na beira do rio e ver a mulher e o filho de 7 anos do rapaz na beira do rio gritando desesperadamente. É uma cena que não tem como esquecer. E quando eu vi aquela cena, a minha reação foi acalmar a esposa, foi acalmar aquela mulher, foi pedir ela para ficar calma. A gente já estava ligando para os bombeiros, subimos com o filho dela para ele não ficar ali. Só que eu queria resolver aquela situação. Passou o tempo, os bombeiros demoraram muito para chegar, a gente não conseguiu achar o rapaz. Ele realmente morreu. O corpo dele só foi encontrado no dia seguinte, quase 24 horas depois do ocorrido. E o encontrão foi interrompido, todo mundo voltou para casa. E eu lembro do quanto eu estava me sentindo frustrado mesmo. E não era só um sentimento de frustração, mas eu me sentia perdido. Parecia que eu realmente não tinha chão. Eu comecei a olhar para Deus e não conseguia enxergar nem amor, nem justiça, e nem cuidado mesmo, sabe? Eu me senti realmente muito perdido. Foi uma tragédia que aconteceu e não sabia como lidar. Eu me lembro que eu fiquei andando pelo sítio de madrugada. Saí do quarto, fiquei andando pelo sítio, no escuro, pelas trilhas do sítio. Eu realmente, assim, fiquei fora de mim, sabe? E a partir daquilo ali, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Quando a gente saiu do sítio do Encontrão, voltamos para a igreja, e eu me lembro que eu já não queria fazer mais nada, eu não conseguia conversar com os meus amigos, não conseguia conversar com a minha família, e conversei com a esposa do rapaz, o nome dela é Aline, virou uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela começou a me animar e me mostrar que eu não tinha culpa daquilo, mas eu não conseguia enxergar desse jeito. E além de enxergar a culpa em mim, eu também enxergava uma injustiça muito profunda de Deus, da gente reunir 200 adolescentes, mais conselheiros e pastores para ir para um lugar fazer um retiro, buscar a Deus, aprender de Deus, e a gente perder uma vida. Aquilo realmente mexeu muito comigo. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a olhar para a igreja como algo muito sem sentido. Porque como eu vivia para trabalhar na igreja, meu trabalho na igreja tinha um fim em si mesmo, meu prazer estava nisso, eu não conseguia mais trabalhar na igreja e automaticamente a minha vida ficou vazia de sentido. E aí comecei a repensar tudo aquilo que eu tinha vivido, se tinha valido a pena, se aquilo que eu aprendi na minha infância, na EBD, tinha realmente valido a pena, se todo o tempo que eu gastei trabalhando na igreja e cantando e viajando, se tudo aquilo tinha valido a pena, sabe? E percebi que eu estava correndo atrás do vento, cara. Percebi que a minha vida até esse ponto foi realmente correr atrás do vento, correr atrás de ser aceito, ter uma reputação legal. Quando eu me deparei com aquela situação, parece que a vida realmente não tinha mais sentido. E aí eu percebi que eu precisava de algo a mais. Percebi que trabalhar na igreja não me satisfazia e não era só isso que eu tinha para viver, sabe? E como depois dessa realidade, né? Porque assim, essa desconstrução, né? Ela vem por vários fatores. Uma é que é uma tragédia que mostra onde você está firmado, né? Onde seus pés estão firmados.
e que depois deixa um mundo sem sentido e também você entra em problema com Deus, Sim, porque agora é uma questão pessoal, né? Por que que Deus não livrou? Por que que Deus permitiu acontecer o evento? Por que que Deus não tirou o cara? sim. Se Deus queria levar o irmão, por que que não levou um outro dia? Não lá, né? Eu brinco com as pessoas que quando eu faço evento, olha, Senhor, se eu tenho plano de levar alguém aqui, deixa para depois. Aqui não, Senhor, por favor, porque isso dá uma dor de cabeça. E por isso, né? Porque você tem que lidar com o que os outros pensam, com o que os outros acham, e aí começa a mexer com muitas coisas dentro de nós. Ainda mais se estiver dando certo. E como que você saiu dessa realidade e consegue linkar isso a toda a realidade de vida na caminhada que não te deu força para sustentar uma vida estável, entendendo de que Deus é soberano e se Ele quis levar aqui, Ele tem seus propósitos, o seu jeito, né? E não olhar dessa forma e sim olhar o contrário, né? E aí, como que foi a tua vida? Porque você continuou Sim. tocando, cantando e participando dos eventos. Quase incrédulo. Então, na verdade, eu fiquei um tempo indo na igreja, mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, sem tocar. Eu não conseguia realmente pegar no instrumento, nem no microfone. Quem me conhece sabe o que a música significa para mim. Então, eu tava vazio. Eu componho também, mas não tinha música dentro de mim, não saía nada, Não sabe? tinha nenhuma. Qual música que tu lembrava nesse momento? Nenhuma, nenhuma mesmo. Não tinha uma nota, não tinha uma melodia, não tinha uma canção que pudesse me ajudar. Como diz Marcos Almeida, não tem um tom, não tem um acorde. Então, eu realmente não tinha nada, não tinha beleza a vida. E eu comecei a perceber, como eu disse, a necessidade de enxergar ou entender algo a mais. E aí, eu me lembro que eu estava trabalhando num restaurante na época, eu era atendente lá, e vivendo a vida assim, sem sentido nenhum, eu percebi que não era o trabalho que iria me ajudar, não era uma conversa com os meus pais que iria me ajudar, com os meus amigos, não era o ir ao culto, ir à igreja que estava me ajudando, no sentido de frequentar mesmo. Uhum. Não era só isso. E eu percebi que eu realmente estava muito longe. Realmente estava muito longe de Deus. Eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo. Sabe? Eu tive um momento assim bem depressivo mesmo. E aí eu me lembro que no fim desse tempo, já quando as coisas começaram a mudar, eu estava prestes a sair da igreja onde eu congregava, já estava visitando outra igreja, já estava fazendo amizade nessa outra igreja e comecei a pensar realmente em sair de onde eu estava. E aí comecei a orar a Deus, porque eu também não orava, né, nesse tempo, não falava com Deus, porque eu estava. O ponto é que eu estava com raiva de Deus mesmo. Eu estava olhando para Deus como um injusto. Eu não conseguia enxergar justiça nisso. E aí eu me lembro que eu orei a Deus, eu falei: bom, Senhor, se o Senhor não mandar ninguém para cá para cuidar de mim, eu vou embora. Porque meus pais não vão poder me ajudar. Meus pastores não estão me pastoreando, meus amigos não têm como me ajudar nessa situação. O meu coração está realmente muito machucado. Então, se o Senhor não mandar ninguém para cá para cuidar de mim, eu vou embora. E aí eu orei, e no ano seguinte, eu lembro que você foi para lá, junto com a Michele, e eu falei, poxa, talvez seja muito legal e tal. Lembro que você me chamou para ir lá para Gemil, lá para a base, e fui para lá, estava tendo uma reunião de pastores, e você estava tendo que falar com muita gente, conversar com muita gente, e eu estava lá esperando para conversar. E aí, quando você não conseguiu falar comigo, ou me dar a atenção que eu achava que você tinha que me dar, eu falei, esse cara é só mais um também, eu vim aqui à toa e tal. Eu estava bem desacreditado, assim, de tudo, né? E eu doido que acabasse sendo pastor. E aí, vocês me chamaram para Telha Radical, vocês me chamaram para participar. Só que eu já tinha participado de tantos encontrões e retiros na minha vida, encontros com Deus, enfim, que para mim seria só mais um. E na verdade, a maior tragédia da minha vida tinha acabado de ser num encontrão. Então eu não queria
tirar um fim de semana da minha vida para ficar num sítio para viver No talvez meio do mato. uma outra tragédia, sabe? Então eu tava nessa crise e comecei a dar um monte de desculpa para não ir. Eu lembro que eu tinha dinheiro, eu trabalhava na época, ganhava bem, e eu falei que eu não tinha dinheiro, menti, falei, não, não tem dinheiro e tal. E aí você falou para eu ir mesmo assim, não, vai, cara, leva só tua mochila e vai lá e tal. Eu falei, agora não dá mais pra dar desculpa, né? Eu vou lá. Fui na trilha e eu me lembro de chegar lá e falar, cara, eu já tô aqui, então vamos lá, né? Vamos participar. E a trilha é muito intensa, bem confrontativa. E chegou num momento em que você deu uma palavra a respeito da justiça de Deus, que era justamente o problema, a crise que eu estava enfrentando, entender a justiça de Deus naquela tragédia que eu vivi. E aí eu me lembro de você falando, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e falando que todos nós merecemos a morte, somos dignos da morte. Porque o sentimento que havia em mim, poxa, eu não sou digno de passar por isso. Eu não sou tão ruim ao ponto de, poxa, me sentir abandonado por Deus, de ser envergonhado num evento que eu projetei para ser bênção, para ser um instrumento de graça, e ser essa tragédia. Poxa, eu não mereço isso. E, na verdade, eu não entendia nada do evangelho. E eu lembro dessa conversa, da gente sentada na mesa, você olhando para mim e dizendo, cara, você não entendeu nada do evangelho ainda, né? E eu, na minha crise, como assim, cara? Pô, eu já tô melhor, cara, tô orando, eu tô lendo a Bíblia, eu tô estudando, eu tô, fazendo trabalho aqui na Gemil, curso interno, como assim eu não entendi nada do evangelho? E eu percebi que eu ainda pensava somente em mim, sabe? E quando você falou da justiça de Deus e de como nós realmente somos merecedores da morte, nós somos dignos de morte por causa do pecado, pois onde há pecado, há morte, e o salário do pecado é a morte. Aquilo fez um boom na minha cabeça, eu comecei a perceber que, na verdade, Deus era justo sim. Só que, na verdade, eu queria a minha justiça e não a justiça de Deus. Eu não queria o sofrimento. Eu queria fugir da desconstrução que Deus começou a fazer através dessa tragédia. E não somente isso, mas eu comecei a perceber que Deus usava as tragédias da vida para glorificar o nome dele e para começar a governar os nossos corações. Foi assim com Paulo. A vida de Paulo era uma tragédia. A vida de Paulo era perseguir, prender e matar os cristãos. Poxa, foi uma tragédia. A vida da mulher samaritana era uma tragédia. Ela vivia se entregando para homens, achando que aquilo ali ia satisfazer ela, sabe? E Deus usou essas tragédias para se mostrar para eles, para se revelar para eles. A tragédia de Abraão talvez seria ter que matar o seu filho, ter que matar Isaac. E através dessas tragédias, Deus mudou o mundo. Então eu comecei a perceber que Deus ele usa das tragédias da vida para ressignificar tudo aquilo que nós pensamos. E comecei a olhar para essa situação de uma maneira muito diferente. E a partir daí, a música, o relacionamento com a família, com os amigos, o trabalho, a maneira de se vestir, a maneira de pensar, tudo é ressignificado. Aquilo ali realmente transformou meu coração e vi a justiça de Deus. A justiça de Deus em conseguir mostrar a sua graça para mim, mesmo no momento de tragédia, mesmo no momento em que eu estava realmente com raiva de Deus por causa do que aconteceu e não conseguia compreender aquilo que ele tinha feito. Deus mostrou para mim a sua graça e me mostrou que queria desconstruir todo o paradigma que foi criado no meu coração, o paradigma da religiosidade, do servir à igreja e achar que isso está muito legal. Todo esse padrão começou a ser quebrado no meu coração através disso. E é interessante como Deus usa, eu acho, deixa a gente entrar num buraco de verdade, né? Eu tenho conversado com... É interessante, né? Que como eu passei por uma realidade, né, da vida onde eu tive que parar para repensar muitas coisas. Sim. E parece que quando você está nesse período, ou vivendo, ou descobriu como sair, parece que vem todo mundo que está na mesma situação, aparece, te procura, fala com Sim. você. Quase toda semana aparece alguém, pô, eu queria conversar sobre isso contigo. Aí eu tô já tipo quase me graduando, né?
Aí já dá para passar a experiência para os outros. Sim. E aí quando eu vejo quem está entrando nessa desconstrução de tudo, né? De cosmovisão, de ministerial e tudo isso, e eu vejo eles entrando, eu fico, cara, esse foi o mesmo caminho. Assim, foi isso que aconteceu comigo. De repente, você sente como se estivesse solto no nada, e aí você fica caçando um lugar para colocar os seus pés. Então, esse período de desconstrução, ele é de uma vida anterior, né? Seja, você pode ter saído do catolicismo, você pode ter saído de qualquer outra religião, você pode ter saído da própria religião evangélica e você pode estar saindo também da religiosidade, do legalismo, ou então Exatamente. você pode estar saindo de qualquer outra coisa, qualquer outra realidade e para o evangelho, Sim. descobrindo o evangelho. O que aconteceu com Paulo, né? Paulo tem toda a sua história e tudo isso passando por ressignificação, redefinição e desconstrução. Quando Paulo está pregando e ensinando algumas verdades para os judeus, isso quer dizer que muitas coisas dele, como um fariseu, foi desconstruída pelo próprio evangelho e iniciando algo novo na vida dele, né? E como foi essa realidade de você se deparar com o que é o Evangelho, sentir que agora vai tomar um outro rumo e aí inicia um novo processo, né? Que é nesse processo da experiência da desconstrução, começa também uma construção, né? Ele arranca e tira coisas, mas coloca algo no lugar e ele começa a fazer isso. Como foi ou como tem sido essa sua descoberta, né? Sim. Nossa, né? Na verdade, descoberta pelo Evangelho, né? O que mais, em que lugar o Evangelho mais apertou em você? No fim das contas, a gente percebe que a gente entende que a vida sem Cristo é uma tragédia, né? Seja na prostituição, seja no crime ou na religiosidade. A vida sem Cristo é uma tragédia. No fim das contas, a gente percebe que a nossa vida não tem sentido. A vida é realmente vazia sem Cristo. Quando eu percebi isso, eu comecei a perceber que as coisas, a necessidade de conquistar, de ter sucesso, de ter uma reputação muito legal, começou a perder o sentido. Tanto os meus sonhos de fazer uma faculdade, por exemplo, quanto o meu sonho de viver da música, tocando por aí, tudo isso começou a perder o significado. Não é que eu não tenha desejo de tocar ou de cantar, é porque, na verdade, isso foi ressignificado. E hoje eu quero fazer isso da maneira correta. Hoje eu quero cantar e compor e produzir música da maneira correta. E tudo que eu comecei a tentar construir fora do propósito de Deus, Deus começou a quebrar. Parece que as coisas começaram a dar errado. Ao mesmo tempo que eu entendi, ao mesmo tempo que a graça alcançou meu coração, eu comecei a ter os meus planos destruídos pelo Evangelho. Eu comecei a perceber que a faculdade que eu queria fazer talvez não fosse aquilo ali mesmo, sabe? A maneira como eu queria me introduzir no mundo da música não era aquilo ali. A maneira como eu queria viver o meu ministério não era aquilo. E eu comecei a abrir mão das minhas coisas para viver uma verdadeira experiência com o Evangelho. Eu abri mão do trabalho, abri mão da minha vida, no sentido de tudo que eu fazia, para viver uma coisa nova. E aí eu fui para a Gemil, fui lá para a base missionária, fazer o curso interno, fiz a escola de discípulos, e aquilo ali começou a dar sentido à minha vida. Eu comecei a me encontrar vivendo de maneira integral para Jesus, vivendo para mostrar Jesus para o mundo mesmo. Poxa, já que as coisas realmente perderam sentido e Deus está me dando uma disposição para entregar tudo, eu vou entregar, sabe? Parece que tudo começou a me empurrar para largar tudo mesmo e viver para o Evangelho. E foi isso que eu fiz. A partir daí, a minha vida gira em torno daquilo que eu posso fazer para glorificar o nome de Deus. E se for necessário largar tudo, então eu vou largar tudo.
já que isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, sabe? Já que o propósito de Deus é que eu caminhe mesmo dentro da missão, dentro do serviço à comunidade, então é isso que eu vou fazer. E resolvi largar tudo mesmo. Para muita gente uma loucura, para a família uma loucura, para os amigos uma loucura. Mas eu me lembro de ter uma conversa com um desses amigos e ele falou: cara, você é muito doido, cara. Poxa, você tem um potencial enorme, você é inteligente, por que você não vai estudar, cara? Você vai, pô, viver de oferta. E eu lembro e é normal você passar por essa Uhum. crise, né? E eu lembro que o meu orgulho me fazia repensar isso várias vezes até eu realmente tomar essa decisão. E aí nessa conversa eu falei, cara, engraçado que eu olho para tua vida e eu também acho a tua vida uma loucura. Você sai de casa de manhã, você trabalha o dia inteiro e aí você vai para sua faculdade, que você está fazendo porque você quer ganhar dinheiro, não é porque você ama. E aí você volta para casa, você não consegue se conectar com as pessoas, você não dá atenção para sua família, você não se diverte com seus amigos. Então a sua vida também parece uma loucura para mim. Só que a minha loucura, ela foi gerada pela salvação. A tua loucura está sendo gerada pela ganância. A loucura da sua vida é a ganância, é o desejo de ganhar dinheiro. A minha loucura é viver pro evangelho. Então, pesando na balança, quem é que é mais louco? Verdade. Agora, esse período de reconstrução, né? Eu acho que uma das coisas que a desconstrução faz é tirar toda a inverdade ou toda a mentira sobre o amor de Deus. E o que a reconstrução, né, que Cristo faz depois que desconstrói coisas, é uma compreensão melhor sobre o amor dele em relação a Sim, isso. Que ele nos ama. sim, Somos filhos amados, né? Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos amados. Não preciso me preocupar com o meu desempenho, não preciso me preocupar com o que eu faço, o preço que a gente tem que pagar para ser aceito, amado, sim, mas ele nos ama de forma poderosa. E outra coisa que acontece é que são relacionamentos, novos relacionamentos saudáveis em Cristo, né? Novos irmãos, novas pessoas, o relacionamento com o sexo oposto, com as sim. pessoas, começa a ser mais saudável. Então, essa reconstrução, né, que afetou e tocou áreas da vida em que você acha importante. Esse trabalhar de Deus na vida fez de você encontrar algum ídolo que seria tipo, cara, esse daqui é o que eu tenho que cair no braço com ele com o jiu-jitsu Sim, com certeza. e alguém tem que Vários morrer. ídolos. Vários ídolos eu encontrei. A gente pensa na reconstrução como algo muito minucioso mesmo. A gente começa a fazer uma análise do nosso coração e perceber a nossa filosofia de vida, a maneira como a gente enxerga tudo, começa a ser ressignificado pelo Evangelho. E eu não percebia o orgulho que havia no meu coração, porque no fim das contas eu só queria que o meu trabalho me gerasse um reconhecimento legal, que as pessoas olhassem para mim e vissem a minha reputação como uma pessoa importante e como uma pessoa talentosa, como eu falei. E aí eu comecei a perceber a necessidade que eu tinha disso. Quando eu comecei a parar com isso, a parar de ficar tocando por aí e de ficar vivendo ali naquele ativismo na igreja, eu percebi alguns ídolos no meu coração e talvez o que eu mais lutei nesse tempo foi o ídolo da altivez, do orgulho. Eu comecei a perceber que muita coisa que eu fazia eu girava em torno da altivez, da necessidade de reconhecimento, de aprovação e em alguns momentos de ira também que aconteceram na minha vida, eu percebi que era porque eu não podia sair por baixo. Eu entendi que era porque eu não podia sair por baixo das pessoas numa discussão, ou no talento, ou enfim, eu não podia sair por baixo. E isso começou a mudar os meus relacionamentos. Porque eu olhava para as pessoas através da altivez e não através dos óculos do evangelho. Eu me lembro do livro Discipulado, né, do Dietrich Bonhoeffer. Ele fala algo muito interessante. Ele diz que
os nossos relacionamentos não passam de ilusão quando não são mediados por Cristo, né? É impossível que o coração de um ser humano e de outro ser humano se relacionem diretamente de maneira legítima. E eu comecei a ler, achei interessante aquilo, e ele começou a dizer que só Cristo pode mediar um relacionamento com amor verdadeiro, um relacionamento que seja legítimo e guiado por ele. E aí a graça começou a me mostrar como é que eu precisava me relacionar com a minha família, com os meus amigos, com a natureza, enfim, com tudo. Isso começou a realmente ser transformado em mim, e hoje eu não olho mais para as pessoas a partir de mim. Eu não olho mais para as pessoas para que eu possa me dar bem ou para que as pessoas olhem para mim como alguém acima ou com uma reputação muito legal, porque não se trata da minha reputação, se trata da glória do nome de Jesus. Se trata de glorificar a Deus através da minha vida. Hoje não é mais o Estevão, mas é Cristo no Estevão, é Cristo dentro de mim, Cristo no meu coração. E hoje eu vivo só para glorificar o nome dele, até porque eu realmente abri mão de tudo e eu não tenho mais nada, cara. Eu não tenho como voltar, sabe? Eu não tenho como voltar para viver uma vida, uma rotina de emprego formal, ou para viver só da música, no sentido de não servir na igreja. Eu não consigo mais fazer isso. O que dá sentido à minha vida é glorificar o nome de Deus através do serviço à igreja, à comunidade. Então, os meus relacionamentos foram totalmente transformados porque eu ganhei uma família no Evangelho. Eu ganhei novos irmãos, novos pais, novas mães. Isso não tira a importância da minha família de sangue, mas na verdade só aumenta em ver que a minha família está feliz, me apoiando e me incentivando a continuar vivendo essa vida no Evangelho, na missão. E a gente, quando pega e olha para isso que só ele faz, né, na vida da gente, de reconstrução, é entender que de verdade o Evangelho traz essa esperança, né? Quem começa a passar por esse período de desconstrução, ele precisa ter esse foco, a esperança na desconstrução. Existe esperança quando Deus começa a quebrar coisas, a tirar coisas, a ressignificar, a te ensinar, né? Diante daquilo que você aprendeu a vida inteira. Tem gente que é assim, não, aprendi assim, é assim, isso é meu pensamento. Sim. Ninguém muda o que eu acho e o que eu penso. Um cristão não pode pensar desse jeito, porque nós podemos estar pensando e achando alguma coisa sobre um assunto, alguma coisa que tenha a ver com o Evangelho, só que são conceitos, preconceitos, e são coisas da minha cabeça e do meu coração. E eu devo estar aberto para que o Evangelho possa desconstruir essas religiões criadas na minha cabeça, na nossa cabeça, essa forma de viver criada pela nossa experiência religiosa, essa forma de criar filhos segundo o que achamos, a forma de administrar recursos como se fosse nosso, mas somos nós que criamos esse tipo de filosofia, e também a igreja dos nossos sonhos. Não importa o que eu penso sobre a igreja. Sim. O que importa é o que Cristo pensa da sua igreja. E isso está nas Escrituras Sagradas. O que importa não é como eu acho que as pessoas serão salvas. O que me importa é o que o Evangelho diz sobre a questão da salvação. E quando eu me abro e me jogo nessa realidade, eu, com certeza, e sempre estaremos passando no processo de desconstrução. Como eu confio em Cristo e confio no Evangelho, eu posso ter esperança de que qualquer coisa que seja quebrada em mim, qualquer coisa que seja desconstruída na minha vida, será para a construção e edificação de algo muito mais poderoso. Sim. Né? E então existe esperança quando Deus começa a fazer isso em nós. A forma que ele vai usar, nós nunca sabemos. Isso muda tudo, porque eu me lembro que toda vez que eu pensava de novo na tragédia que tinha acontecido, eu me lembrava de que Deus me mostrou esperança através da palavra, do Evangelho, de entender a justiça de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz fé, e a gente costuma falar isso como um bordão, como um jargão,
Só que a gente não consegue, talvez, enxergar isso na prática. Isso não se torna palpável. Quando você consegue entender a justiça de Deus com o seu coração, entender a esperança do evangelho que há nas tragédias da vida no seu coração, tudo muda. Tudo ganha um novo significado. Você não olha para os problemas e para a tragédia como algo que vai causar o fim da sua vida ou como algo realmente desesperador. Porque quando você olha para a cruz torna a tragédia um instrumento de graça. A cruz traz paz no meio da tragédia. A cruz traz ressignificado no meio da tragédia. Isso muda tudo. E não só nas tragédias mais complicadas da vida, mas no dia a dia. Uma discussão que a gente tem em casa e acaba ficando o dia sem falar com o nosso familiar ou no nosso relacionamento com a igreja, com os nossos líderes. Tudo isso é ressignificado, porque olhar para a cruz transforma toda a nossa maneira de pensar a vida, de agir uns com os outros, o cuidado, o discipulado. A esperança do evangelho realmente transforma tudo no nosso coração. Amém. Cara, que assunto bacana. A gente pode conversar aqui, né? E ver tudo isso e saber que Jesus nos ama, né? Sim. Hoje, quando eu penso, quando alguém fala Jesus te ama, né? Antigamente era normal. Tem um tempo que eu não escuto os outros falando isso na rua pro outro, né? Jesus te ama, tinha muito isso. Cara, é verdade. Jesus ama a gente, né? E porque ele nos ama, ele não tem pena de tocar em coisas que tem que ser tocada e quebrar coisas em nós. E se ele tiver que meter a marreta sexta-feira 13, ou o que for lá, em nossas vidas, ele vai quebrar, vai jogar por terra e vai construir algo novo, né? Eu posso olhar para trás e ver que ele desconstruiu um monte de coisa quando eu me converti e continua desconstruindo coisas que eu construí, né? Jesus, Deus é especialista em derrubar as torres de Babel. Os homens construíram a Torre de Babel, ele foi lá e desconstruiu tudo. Então ele é especialista em fazer isso. Para você que está vendo a gente, ouvindo a gente, se você estiver passando num processo de desconstrução, se sua Torre de Babel estiver caindo, quebrando, se as línguas foram confundidas, se tudo que você tinha foi perdido, se você nesse momento se sente como num abismo, caindo sem fundo, ou então solto no universo, flutuando por aí sem saber onde vai chegar, fique certo. Se você estiver aberta para desconstrução que Cristo, o Evangelho, faz, ele vai fazer com que os seus pés fiquem firmes e você vai sentir firmeza quando você estiver outra vez com os pés no chão, e esse lugar será a rocha inabalável chamada Jesus. Jesus. Amém? Estevão, valeu. Eu ia pedir para tu cantar uma música, mas esquecemos de trazer o violão. Qual a música que mais adequada para o processo de reconstrução? Cara, se não tem acorde, se não tem um tom para quando está sendo desconstruído, qual é o para depois? olha, uma música que mexeu muito comigo nesse tempo, A Graça Resgatou um Miserável Como Eu. Essa música realmente mudou a minha maneira de pensar tudo na vida, tudo mesmo. Eu me lembro quando a gente cantava lá na igreja, os outros ficavam assim, que desgraça é essa? E é forte, né? Sim, ela é bem forte, bem confrontativa e faz realmente pensar. Ela é bem reflexiva e nos faz ver o tamanho da graça de Deus. Essa música realmente, eu acho que todo cristão deveria ouvir. Ela é muito bonita e transformou minha vida também em muitos sentidos. Qual é o nome mesmo dela? A Graça Resgatou um Miserável Como Eu. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Então você procura aí, A Graça Resgatou o Miserável Como Eu. Você vai encontrar, você vai achar, e provavelmente vai achar também da nossa igreja cantando, Verdade. ou o Estevão cantando, ou alguém cantando, e você vai ser abençoado com essa canção. Estamos aí indo para o final desse podcast da Igreja do Calvário, a esperança da desconstrução. Hoje a conversa foi com Estevão Santana, e espero que você tenha sido edificada pela presença do Senhor, pela graça de Deus, pela conversa que tivemos aqui.
E não se esqueçam de se inscrever no canal. E se você ficou empolgado com a conversa até agora e esqueceu de dar um like aí, dá um like e também mande aí para pelo menos umas 250 pessoas para que elas possam ser abençoadas através desse podcast, ok? Até breve e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, paz!